Olá, gente, tudo bem? Vamos começando aqui. Renata Gomes. Pronto, temos agora a professora Renata Gomes. Olá, tá me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo bem, tá Ótimo, ótimo, tá ótimo. Bom, ótimo. gente, estamos aqui esperando para iniciar mais uma live do Secult. É uma enorme satisfação poder estar moderando essa fala da professora Renata Gomes sobre fake news. Vamos esperar só um minutinho mais, e então a gente começa, tá? Obrigado por todo mundo que está chegando. Sobre fake news. Opa, deu um eco aqui. Muito obrigado aí à equipe das lives do Secult por ter organizado esse momento. A professora Nádia, a professora Ludmila, que estão chegando aí agora. Certamente teremos, essa é a segunda live de uma programação que promete ser bastante extensa. Ao longo das próximas semanas, fiquem atentos. A gente teremos outras oportunidades com outros temas. Hoje nós vamos de fake news. Bom, a professora Renata Gomes é professora do Secult, ela é doutora em comunicação e tem pesquisado fake news já há algum tempo. Tem, portanto, já uma bagagem que é bastante interessante. Acredito que ela tem coisas bastante interessantes para nos dizer aqui na noite de hoje. Tudo bem, Renata? Boa noite. Oi, boa noite. Espera aí que apareceu um negócio aqui que eu não estou conseguindo tirar. A Renata saiu. Eu vou sair e vou voltar, tá, gente? Ah, não, a Renata está aqui. Vamos aguardar a Renata voltar. Ups, tivemos problemas Renata, você está técnicos online? aqui. Oi? Tudo certinho Tivemos aí? problemas técnicos aqui, caí. Cliquei em alguma coisa errada. Bom, embora eu também faça parte da comissão de comunicação, né, eu agradeço o convite. É ótimo a gente está conseguindo, enfim, fazer essas lives, né? E poder Sim, conversar sobre aquilo que a gente estaria conversando se pudesse estar em sala de aula, né? Mas não podemos e não devemos, então conversamos aqui à distância. Eu queria só apresentar rapidamente assim a minha história com essa pesquisa, né? Que ela não tem tanto tempo assim. Ela tem mais ou menos 2 anos, né? Mas são 2 anos aí de embate com esse fenômeno que já está assim, no vocabulário popular, já é um assunto que sim, os alunos chegam em sala de aula falando sobre, todo mundo pensa nisso, né? E que, para o bem e para o mal, está mais em evidência do que nunca. sim. E ela dialoga com pesquisas que eu fiz anteriormente, né? Sobretudo por uma questão de ser muito própria das mídias digitais, especialmente, né, da internet. Excelente. Renata, acho que a gente podia começar procurando conceituar fake news. Eu sei que tem um conjunto de palavras aí que são importantes quando a gente vai falar disso. E gostaria de escutá-la, assim, qual o seu entendimento sobre fake news e sobre pós-verdade, que eu acho que é aqueles conceitos que aparecem no nosso título e que são importantes para a gente entrar nesse assunto. Certo. Pois é, eu acho muito importante, a gente fica falando, como eu falei, é uma coisa que está no vocabulário popular, então a gente usa as palavras meio livremente, né? E às vezes é bom a gente pensar com um pouco mais de cuidado nelas para restringir um pouco, para a gente saber exatamente do que está falando, né? Do que entender direito, né? Sim, sim, Os conceitos, tanto o conceito de fake news, mais e o de pós-verdade também, não são conceitos assim muito bem definidos, eles não são consensos, né? Mas eu acho que a gente pode estabelecer algumas coisas, né? As fake news, elas trazem esse nome a partir de uma ideia de desinformação, né? Desinformação deliberada, ou seja, uma informação falsa, propositadamente sim, falsa, que tentava de alguma maneira se disfarçar
de notícia jornalística, né? Ela tentava utilizar demarcadores, né, semióticos, a aparência, o discurso, formas de discurso, onde ela está hospedada, enfim, uma série de coisas para ela se disfarçar, para ela ser lida como se ela fosse uma notícia, né, de jornal, uma notícia do Sim, sim, jornalismo, da imprensa, do jornalismo da mídia no sentido mais amplo, sim. né? Ou seja, ela tentava se aproveitar da autoridade do jornalismo em relação à verdade, né? Se isso aqui foi publicado no jornal X ou no jornal Y, num portal de notícias, num Sim. telejornal, né? É porque aquilo ali tem uma verdade factual que foi checada, que foi construída por profissionais, que foi comparada, etc, etc, né? Então, pegava o fato de que a gente agora está consumindo, né, em todos os sentidos do termo, notícias com velocidade muito grande, né? Você não lê mais, nossos alunos não sabem nem o que é isso, né? Sim. Você lê um Sim. jornal de manhã, né? É um negócio que vem por várias mídias, né? E você disfarçar desinformações com as mais diversas a partir desse hábito de leitura e de apreensão de notícias por diversas mídias, sobretudo as digitais, né? Agora, esse fenômeno, com um tempo muito rápido, ele vai se ampliando para quase que vir um sinônimo de desinformação, né? Acho que é Sim. Sim. importante distinguir as fake news dos erros não intencionais, né, que acontecem. Sim. Imprecisão na apuração jornalística, né? Ou um erro Isso, provocado pela fonte. isso. Uma série de erros jornalísticos que sempre aconteceram, né? Você, Sim. é, da melhor maneira, tenta buscar uma informação e passar essa informação e por algum motivo ela está errada. Então, para isso existem as correções, né? E uma série de parâmetros da ética jornalística Sim, para sim, sim. evitar que isso aconteça e agir de forma a mitigar esse erro, né? Também é importante distinguir de todos os usos satíricos, né, de relação com a verdade, embora exista uma linha cinzenta aí entre uma coisa e outra, né, Sim, sim. que confunde cada vez mais, mas essencialmente virou todo tipo de desinformação, sobretudo nas redes sociais hoje em dia. Essa coisa de parecer com jornalismo nem sempre é Sim. necessária. Você tem de tudo. Mas se você for acompanhar, constantemente surge um tipo de informação utilizando esses demarcadores da mídia, né, da linguagem midiática, às vezes até da publicidade, para passar, para trazer em si um verniz de verdade que engane e que, digamos assim, baixa a guarda do interlocutor, da pessoa que recebe aquilo ali, para ela acreditar, ela sequer questionar isso. Eu acho que hoje a gente já está numa outra questão, mas aí a gente retoma isso um Certo. pouco mais para frente. A gente pode pensar que as fake news necessariamente têm um elemento de intencionalidade. A pessoa que faz isso seria para distinguir fake news como essa estratégia de política, né, que muitas vezes em várias áreas, mas também na política, ou principalmente na política, de erros que as pessoas cometem quando vão contar alguma história. Né? Tanto os jornalistas quanto outras pessoas cometem erros ao contar uma história, mas não têm a intenção de enganar ninguém. A gente poderia identificar, portanto, a intenção de enganar ou a intenção de corromper o discurso como sendo uma característica definidora de fake news? Sim, eu acho que isso talvez o demarcador máximo, né? No inglês até fazem essa distinção de desinformação e má informação, assim, né? Você tem informação que não foi propositalmente errada e a desinformação. Eu tenho a intenção de te enganar. E aí, claro, que existem diversos usos para isso, né? E o que a gente tem visto é o uso político. O Daniel está fazendo vários comentários ótimos aqui. Sim, sim. Desculpa, Daniel, eu perdi o anterior. O anterior ele estava falando de uma coisa importante, que é o jornalismo, que eu acho que também é importante chamar a atenção. Né? O jornalismo, ele até hoje, ele tem menos do que há 10 anos atrás, um pouco mais, ele é obrigado a obedecer a certos parâmetros regulatórios que as mídias digitais não precisam obedecer, né? Sim, Então, sim, sim, verdade.
Você tinha o famoso direito, tinha e de certo modo ainda tem o famoso direito de resposta. Se um determinado veículo jornalístico publica uma desinformação sobre mim, sobre você, a gente pode conseguir na justiça, há uns tempos atrás conseguia com certa rapidez, o direito de resposta, que inclusive tinha parâmetros muito específicos. Se o Bonner fala mal de você no Jornal Nacional, você tem o direito de resposta no mesmo horário no Jornal Nacional, com o mesmo tempo, né? Hoje não. A gente está vivendo em um limbo em que as mídias digitais são realmente um caos muito grande, e você conseguir um direito de resposta, você ter uma coisa equivalente ao que o jornalismo tinha, simplesmente não existe na esfera digital, né? Ô, Renata, a gente tem hoje escutado falar-se muito em pós-verdade. E alguns campos, acho que para tentar indicar que o fenômeno é muito mais amplo, tem falado em pós-verdade. Você poderia explicar para a gente rapidamente o que é pós-verdade, o que você entende por pós-verdade? Pois é, o pós-verdade também não tem um conceito único, não tem uma versão única desse conceito. Tem gente que se coloca contra a palavra pela impressão que ela pode dar de nós termos ultrapassado um momento histórico em que a verdade existe, né, e que não é exatamente o conceito. Eu gosto muito de pensar em regimes de verdade, né, pensando lá com o Foucault, e, portanto, regimes de pós-verdade, né? E para simplificar, lembrando, né, que o nosso público-alvo máximo são os nossos amados e saudosos alunos, né? Para introduzir o tema, né, eu acho que a gente pode fazer uma comparação com o que a gente estava falando do jornalismo, né, que o Foucault, quando ele está falando dos regimes de verdade, ele está falando de uma sociedade disciplinar que sobrevive em certas instâncias do mundo contemporâneo, que tem, digamos, essas autoridades de verdade, né, que seriam, por exemplo, o jornalismo, a universidade, determinadas autoridades políticas e, para o tema que mais nos interessa agora, a ciência, né? Então, você, mero cidadão do mundo, como em alguma instância todos somos, confiava nessas instituições e algumas outras para checar, para entender assim, não, se esses caras estão falando isso aí, é porque deve ser verdade, né? E com a mudança dessa sociedade disciplinar para aquilo que o Deleuze chama de sociedade de controle, né, que você tem uma fragmentação dos indivíduos nessa coisa da internet, e aí o demarcador é essencialmente a tecnologia digital e a internet especificamente, né? Essa verdade que está depositada, né? Ela tem alguns depositários e fiéis depositários, ela vai se fragmentando e se distribuindo. E isso começa a ser, especificamente nesse regime das redes sociais, né, que são, por definição, fragmentárias, porque elas usam, né, a nossa individuação como mola propulsora do seu modelo de negócios, né? Essa fragmentação vai sendo aproveitada para explodir essa verdade para vários lugares. Então, ela deixa de haver... Eu acho que está tendo um panelaço aqui. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Bem de leve, não está atrapalhando, não. Enfim, essa verdade que tinha certos, né, guardiões, você tinha para onde recorrer quando você ficasse em dúvida sobre qual é a verdade factual, né? Isso vai sendo fragmentado num nível que a maioria de nós, acho que todos nós em algum nível, né? E sobretudo aquilo que nós chamaríamos de cidadão comum, né, de pessoas de boa fé que estão tentando entender a realidade, entra no nível de entropia informacional, ou seja, de quantidade e desorganização informacional, que você não sabe mais onde é que está a verdade factual, assim, quais são os fatos. Mas isso também acontece em função de aquilo que a gente estava falando sobre fake news, né? As intenções também de fragmentar esse sistema para depois oferecer um sistema paralelo, né? Criar um outro guardião da verdade, dizer, não, esquece a universidade, esses bandos de vagabundos, maconheiros da balbúrdia, esquece a política, que só tem ladrão nesse negócio, esquece a ciência, porque esses caras estão mancomunados com a indústria farmacêutica. Quem tem a verdade somos nós aqui, de determinados veículos, como, por exemplo, aí, né, essa rede bolsonarista muito focada em WhatsApp.
Ótima observação, ótima explicação, Renata. Eu acho que fica fácil para a gente entender, né, as fake news como essa parte desse ecossistema, né, eu gosto dessa palavra particularmente, que desse ecossistema que tenta em várias frentes, não apenas entre produtores de notícias, né, não apenas tentando corromper esse conteúdo noticioso, mas a gente tem que pensar também na ciência, na universidade. É bom a gente lembrar disso, né, o quanto o discurso da universidade tem sido fragilizado. A gente tem aqui um comentário da Cris G. Bonfim, não sei se você já leu aí. Como Agora, você vê a divulgação da desinformação por fontes oficiais? Eu não sei se você conhece o caso específico que ela cita, mas acho que a gente pode discutir em geral, porque a gente tem observado, né, o quanto as fontes, eventualmente fontes oficiais, têm usado dos seus canais de comunicação, inclusive institucionais, ou de sua oportunidade de fala institucional, para espalhar informações que não se verificam mais adiante como verdadeiras. Acho que esse fenômeno a gente pode observar em larga escala atualmente no Brasil. Não sei se você conhece o caso específico que foi citado. Pois é, a Cris, que foi minha colega de jornalismo, né, na Federal do Ceará, esse episódio, né, um episódio recente, foi ontem, né, pelo menos algumas coisas assim, mas acho que esse episódio a que ela se refere foi um episódio que foi ontem, né, que o presidente, na sua conta de Twitter, né, compartilhou uma publicação de um deputado cearense que para usar uma expressão muito cara aos cearenses, useiro e vezeiro em compartilhar fake news. É o deputado André Fernandes, que tem uma vida pregressa muito curiosa nas redes sociais, né? Então, aquilo que a gente está falando, essa ecologia, né, esse ecossistema de fake news, né, ele está sendo levado adiante, inclusive por autoridades, né, como o próprio presidente da República aqui e lá nos Estados Unidos também, para usar um exemplo que tem um isomorfismo, né, tem uma semelhança enorme com o que a gente vive aqui, e remetendo àquilo que Daniel falou, né, como você não tem mecanismos, não tem um sistema minimamente eficiente de mecanismos para interromper ou cobrar as consequências de quem compartilha isso, a coisa está sendo compartilhada livremente, né? O máximo que acontece é como aconteceu dessa vez, que a informação, o compartilhamento que o presidente fez do deputado foi tagueado como informação falsa. Mas as consequências disso são extremamente pequenas, elas são inócuas, né? Acho que teve poucos casos, por exemplo, de alguém que processa, alguém que publicou fake news, processa por calúnia, por difamação, que são figuras que já existiam, são figuras que existem na Constituição e que foram desregulamentadas com o fim da lei de imprensa, né, pelo menos para níveis de comunicação, e aí são calúnias horrorosas, e aí o cara ganha, depois de um certo tempo, 20 mil reais em multa, né, pelos que às vezes que fez o estrago às vezes reputação. já está feito para a imagem pública, ou, né, para a carreira política de alguns atores. Exato. Porque aí, eu acho que foi Vlad que perguntou aqui, né? Obviamente que esse contexto da pós-verdade, ele não se constrói única e exclusivamente por relações informacionais, né? Não tem como pensar nisso sem pensar que essa intencionalidade política da pós-verdade, ela vai atrás de corações e mentes para criar um determinado isolamento, né? numa grande traz bolha. Benefícios políticos e econômicos para alguns atores, né? A gente não... Isso. É um movimento interessado, né? Politicamente interessado, né? E aí, a essa altura, assim, se você... a forma como eu estava falando da pós-verdade, né? Como a gente pode pensar o começo, né? A emergência desse regime de pós-verdade que nos está pisoteando agora, mas quando a gente chega nesse momento em que você vê esse universo, essa grande rede de desinformação, bolsonarista especificamente, que não é a única, mas é a que está, é a maior e mais azeitada, né? Inclusive com muito dinheiro, né? Dinheiro aí do gabinete do ódio, como
eu não sei, acho que foi Daniel que mencionou, Daniel né? que se fez, sim. A gente já passou do momento em que as pessoas estão acreditando em coisas como uma pura consequência da fragmentação, né? Então, a gente já foi constituído aí outros regimes que estão muito mais passando pelos afetos, né? Que estão muito voltados, estão muito demarcados pelo nós contra eles, né? Então, Sim. esse regime de pós-verdade, que na verdade vende, né? Vende uma verdade para um determinado grupo, está quase que essencialmente calcado no se eu te falo é verdade, se eles falam é mentira. Eu tenho a impressão que as fake news, ou os discursos, né, falsos, de forma geral, eles são avaliados se favorecem o interesse do grupo, ou o interesse faccioso, ou não. Assim, se está de acordo ao interesse da facção que o sujeito participa, ele autentica aquilo como verdade. Se não é do interesse, logo não pode ser verdade, porque é uma crença. Tem um conceito que surgiu, não vou lembrar o nome do autor agora, que se chama epistemologia tribal. Quer dizer, a verdade, acho que é Roberts, é um americano, não vou lembrar o primeiro nome dele. A verdade passa a ser reconhecida ou questionada se o discurso atende ou não o que a tribo, o que o grupo faccioso, né, acho que tribo é até uma palavra ruim para isso, o que o grupo faccioso entende como sendo a verdade para aquele grupo, né? Isso é bastante curioso. Teve uma outra pergunta, Renata, sobre o cenário que a gente tem visto agora, né, um aumento de circulação, especificamente em relação a fake news relacionadas à saúde. A gente vive um contexto de enfrentamento do coronavírus, aí, da doença que ele provoca, a Covid-19, e a gente tem visto o quanto isso tem sido politizado, ou às vezes só por pura e simples maldade, né? A gente tem visto coisas absurdas, né? Do quanto pessoas, às vezes, de modo orquestrado, né? Na maior parte das vezes de modo orquestrado, mas às vezes também sujeitos individuais que têm, a partir de uma crença, né? A partir de um discurso que ele imagina que vai beneficiar uma determinada posição política, ele inventa alguma coisa. Isso, como você entende, qual a sua leitura desse cenário aí da circulação de fake news nesse cenário de pandemia? Pois é, assustadoramente é assustador assistir, né, as fake news e esse regime de pós-verdade durante a pandemia aqui no Brasil especificamente, mas não apenas, né, para quem já vinha acompanhando a constituição desse regime de pós-verdade há mais tempo, né? Assim, não teria como você insular dentro de uma... Tem um outro conceito que eu gosto muito que chama crippled epistemologies, que seriam... eu vou traduzir como epistemologias mutiladas, né? Que é basicamente o que está sendo feito para esse público, né? Você isolá-lo das referências desses regimes de verdade, né? Ou de quaisquer outras referências que possam criar neles uma teoria do conhecimento que, de alguma forma, todos nós temos, né? Nós temos para o nosso dia a dia, de modo geral. Você vai isolando essas pessoas e você vai fazendo isso através entre outros, de um dispositivo que eu acho muito interessante, que a professora Letícia Cesarino, que é professora da Federal de Santa Catarina, eu vi um podcast muito bom dela, e ela estava falando uma coisa que eu acho importante, que eu queria voltar para responder essa pergunta que você fez. Claro, fica à vontade. Que ela vai falar que a questão central da pós-verdade não é a mentira, né? O que fortalece, o que permite a emergência tão forte desses regimes de pós-verdade não é a mentira, mas é a fragilidade do que ela a partir do Bruno Latour e daquela etnografia lá do Vida de Laboratório, ela vai falar que é você aumentar drasticamente a equiprobabilidade de um determinado enunciado. Ou seja, né, você aumentar para cada enunciado, para cada fato que se tenta enunciar, seja da ciência no sentido duro, como a gente está vendo agora em relação a um vírus, né, seja da política, seja qualquer coisa, é você criar uma sensação geral de que para cada enunciado pode haver muitas verdades. Sim, né? sim.
você sabotar completamente na forma como a sociedade enxerga essa crença de que não. Existe uma realidade, a minha relação com ela é mediada, mas eu consigo me aproximar aqui de um mínimo consenso, que é como a ciência produz verdades. Não é dizendo assim, ó, se eu digo é porque é verdade, mas é porque ela constrói um sistema de saber comum, que é isso que a universidade tenta fazer, que é isso que a gente tenta fazer na nossa vida, um sistema de saber comum em que os pares todos vão ter acesso àquele enunciado e vão testá-lo daqui para cá, daqui para lá, para chegar num consenso mínimo sobre o que é a factualidade daquele negócio. Aí, esse regime de pós-verdade, com todas essas intencionalidades que a gente vem falando, e é por isso que a universidade é tão atacada, e é por isso que a ciência é tão atacada, sabota no entendimento comum essa verdade científica, que é onde diz, olha, construímos esse consenso até aqui. Isso é o que sabemos, isso é o que não sabemos. Mas isso que sabemos está bem fortalecido por isso. Sim, e as pessoas conseguem lidar com aquilo. Então você sabota e a ciência passa a ser mais uma opinião, que inclusive é o bordão desse momento, né? Eu acho que a Terra é plana. Cara, isso não faz o menor sentido. É minha opinião. Então, eu acho vira opinião. Renato, eu não conhecia esse conceito, acho que ele é muito fecundo, e enquanto você falava, eu me lembro das discussões sobre o aquecimento global. Existe um consenso na comunidade científica, com poucos estudos, a maioria deles pago por atores interessados no combate às políticas anti-aquecimento, né? A maioria tem algum vínculo eticamente questionável, ou então é uma voz muito minoritária na ciência, né? Só que aí há toda uma estratégia de fazer parecer que as hipóteses que apontam para que o homem não tem responsabilidade no aquecimento global de qualquer forma, são minimamente razoáveis, quando não são. Então, amplia a discussão. E aí eu fico muito preocupado, porque eu estudo deliberação pública, né, discussão pública. E aí a gente fica perdendo um tempo enorme discutindo o aquecimento global, quando a gente podia estar discutindo o que fazer, uma vez que já se entende que o homem responde por parcela importante do aquecimento global. Eu cito o exemplo do aquecimento global, mas a gente pode falar dos nossos dias, né? A gente passa um tempo, tem uma série de medidas que a gente sabe, pelo menos tem um grau de certeza muito grande, que são eficientes na luta contra o coronavírus. Só que alguns atores colocam algumas hipóteses que são estapafúrdias. Quer dizer, ele não consegue questionar o que a ciência... Ele não consegue restabelecer bem uma nova verdade, mas drena da gente toda a nossa energia e esforço, porque ao invés de ficar pensando o que mais nós poderíamos estar fazendo, quais as iniciativas, políticas públicas em várias áreas, né, da saúde à economia, a gente podia estar tomando, a gente tem que ficar negando, por exemplo, que o vírus foi editado em laboratório, né, estrategicamente pela China. Eu passo a tarde discutindo isso e perco a oportunidade de avançar nas políticas públicas. Portanto, eu imagino que uma implicação do fenômeno que você descreve, né, que, se eu entendi bem, essa ampliação das hipóteses admitidas como razoáveis, leva a um esgotamento das nossas capacidades mesmo, cognitivas, afetivas, para discutir, para fazer avançar as questões, e com isso a gente fica parado, que é exatamente, no caso da luta anti-aquecimento global, né, que fica exatamente no lugar que estava, não vai para lugar nenhum, porque uma hipótese que é absolutamente estapafúrdia é assumida como uma hipótese minimamente plausível, e isso atrapalha enormemente o andamento da questão. Só que a minha pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: o jornalismo, na cobertura, por vezes, admite essas hipóteses, e aí com toda aquela preocupação do campo profissional, que é de ser imparcial, admite como possível algumas hipóteses que são estapafúrdias. Eu cito o caso do aquecimento global porque a gente tem mais estudos a respeito, mas a gente pode pensar também no caso da Covid, que está em andamento. Qual a responsabilidade que você entende ter o jornalismo profissional na admissão dessas hipóteses como hipóteses possíveis? Como a gente deveria tratar disso? Porque também me parece que simplesmente não tratar
dessa tese que circula de que o vírus foi editado pela China em laboratório, como estratégia de dominação mundial, também não dá para ignorar, porque é uma tese socialmente muito forte. E aí a pergunta realmente eu não tenho resposta, sabe? Então, não, o que fazer? Então, rapaz, você só tem essa pergunta de $1 milhão, né? Eu acho uma excelente pergunta, e eu acho que ela pode ser dividida em duas partes, né? E trazendo realmente, o exemplo do aquecimento global é ótimo, o exemplo do tabaco é o exemplo clássico, sim, a partir de onde vem esse estudo, e é uma grande ironia, né, que o jornalismo, que é quem vai sendo enfraquecido por esses regimes de pós-verdade, na verdade tenha colaborado e continue colaborando para fortalecê-los, né? E aí o que eu entendo, assim, por exemplo, vou usar um exemplo que aconteceu ontem, talvez, porque a minha noção de tempo tá um pouco zoada, né, acho que é de todos nós. A Globo News fez um debate com os seguintes participantes: ex-ministro Mandetta, eu acho que o outro era Humberto Costa, também ex-ministro, sim, não é isso? Humberto Costa, sim. E Osmar Terra. Que é ex-futuro ministro. Pois é, enfim. Que é um sujeito que não tem compromisso absolutamente nenhum com a verdade factual há muito tempo. Assim, ele é um grande disseminador de fake news antes de ser modinha, antes da gente usar esse termo, quando ele falava da guerra, quando ele falava das comunidades terapêuticas, etc, etc. Então, aí a gente está numa pandemia que é uma intrusão muito violenta da realidade, né, que no limite vai mostrar para a gente o que é real e o que não é real, embora algumas pessoas ainda assim continuem sem perceber a diferença. E você pega o sujeito que está desde o começo, deliberadamente, com fins explicitamente políticos e genocidas, né, trazendo desinformação e sabotando, né, esse sistema de validação de verdade factual, e você coloca ele num debate partindo de uma crença jornalística, né, de que aquelas duas outras pessoas lá, o ex-ministro que foi chutado do governo, sim, e o ex-ministro de um governo petista, vão contrabalancear as coisas, porque eles vão falar de um lugar científico de políticas públicas. Bom, isso é pensar o jornalismo dentro de um regime de verdade, né? Onde você compreende que vai existir uma verdade consensual que vai sobreviver à depuração do que acontece ali. E isso simplesmente não é a realidade nesse momento. Então é você usar estratégias de um momento no outro em que elas simplesmente não estão acontecendo. Porque o que a gente está vendo agora é que o sujeito chega, né? Tem até um esquete do Porta dos Fundos, que já se tornou um marco dessa pandemia, porque ilustra isso de uma maneira muito caricatural, mas infelizmente muito realista, né? Você tem, de um lado, uma criatura com 120 anos de pesquisa, com dados, com comparativos e não sei o quê, e o Zé das Couve, né? Zé das Couve nada, né? Um ministro rico, um político poderoso, que não tem absolutamente nenhuma verdade factual, e dentro desse momento, desse regime de pós-verdade, em que a equiprobabilidade está altíssima, né? Tudo é tudo e nada é nada, aquilo ali vai ressoar com o mesmo peso, talvez mais, do que a ciência, porque, além de tudo, os enunciados que ele traz eles simplificam, e sim, todo mundo está confuso, né? No momento, é muito epidemiologia, função exponencial, tudo isso é muito confuso para praticamente, sim, todo mundo nesse mundo, né? Então você isso... Eu sei que você está interessado... Desculpa, Renato. Não, eu digo, você, na verdade, o jornalismo faz isso, hoje, daqui a 2 semanas ele apanha na rua. Sim. Eu sei que você tem uma tradição de pensar os discursos, né? E eu fico imaginando, o discurso da ciência é difícil de entender, porque tem um método que não é fácil, você trabalha sempre com a probabilidade, sobretudo as ciências médicas e tal, você constrói uma certeza baseado em evidências, é verdade, desenvolve procedimentos e remédios muito precisos e seguros. Contudo, você trabalha com probabilidades, né? Você não trabalha com... E são probabilidades que têm uma margem de segurança muito alta, mas você não trabalha com certezas absolutas. Quando me parece que esses discursos, assim, na sua estrutura, são apresentados
de forma muito fácil e dando muita segurança para as pessoas. Aí tem um comentário aqui da Lula Teres, que eu gostaria de emendar aqui. É que as pessoas gostam de ter suas crenças reafirmadas, né, nesses discursos. Como você entende esse cenário? Assim, essa característica discursiva desses dois polos, né? Não sei se é polos, né? Desses dois campos. O campo dos produtores das fake news e o campo da ciência, nesse momento, sobretudo. Bom, eu acho que nesse momento a gente está, sobretudo, nessa seara da reafirmação das crenças, né? E crenças construídas a partir de, digamos assim, metodologias muito capengas, né? Muito falhas, né? Mas o que a gente está vendo, especificamente tratando desse fenômeno do bolsonarismo, eu acho que entra por uma outra seara que vai além da questão da pós-verdade em si, que é também, para citar a Letícia Cesarino, de quem eu estou muito fã, que ela chama de populismo digital, né? Que é também a utilização dentro desse universo da pós-verdade, né? Dessas estruturas das redes sociais, enfim, dessa fragmentação para criar, né, e organizar afetos a partir de uma matriz política que é o populismo, que é muito anterior às redes, né? Então você criar uma relação entre o líder, né, e o povo, que é uma coisa muito forte, né? Hoje mesmo eu vi uma postagem de Facebook de uma bolsonarista dizendo que assim, era mais ou menos vocês acham que o Bolsonaro nós somos a imagem do Bolsonaro, mas não, ele é que é a nossa imagem. Ele não é, o presidente não é uma pessoa, nós todos somos, né? E isso é real, né? Isso não foi construído, isso não é um sentimento que emerge espontaneamente, isso foi construído com uma série de passos que incluem, mas não se resumem a essa relação de você sabotar a forma como as pessoas se relacionam com a verdade, com o conhecimento, né? Aí, a essa altura do campeonato, né, o que eu estou sentindo, né? Eu, particularmente, há 2 meses atrás, quando eu vi a situação da Itália, que foi logo depois que a nossa própria quarentena foi decretada, eu falei, não, agora lascou, né, para a bolha bolsonarista, porque quando começar a cair corpos, né, caírem corpos perto deles, eles vão ter Acho que muita gente apostou nisso, né, Renato? Nós projetamos, parecia razoável, né? E o que a gente está vendo é que isso não está acontecendo, né? Sim. Isso não está acontecendo por algumas questões que eu acho que valeria a pena a gente conversar, assim, estratégias específicas do bolsonarismo para construir essa relação com a verdade, inclusive na pandemia, né? Mas também não está acontecendo porque existe uma relação aí de reafirmação da crença e da certeza, né? E da posição correta, do próprio acerto, que parece que está muito caro de romper, né? Esse grupo de pessoas parece ter chegado num ponto em que elas não têm fortaleza emocional para admitir o próprio erro, porque isso, imagina, você vê, eu vi relatos disso, de gente cujo pai morreu, a mãe morreu, alguém próximo morreu, e a pessoa continua não acreditando, né, em tudo que a ciência, o que a OMS, o que o jornalismo tem afirmando em relação ao Covid. Imagina o tilt que deve estar aí, a culpa com que a pessoa teria que lidar se ela falasse. A gente está vendo algumas pessoas admitindo, algumas pessoas que fizeram um pouco do isolamento falando, porra, estou arrependido, meu pai morreu, sei lá, quem ficou doente, sofri muito, mas a gente tem aí um universo muito grande de pessoas que se encastelou de tal maneira, também protegido por essas camadas de pós-verdade, né? Que tem esse outro elemento, que eu acho que é uma crença muito aferrada, que tem um custo emocional muito grande você agora negar, que é o chamado dissenso cognitivo, né? Você precisa resolver o desencontro entre a sua crença e a realidade, protegendo a sua crença e não a realidade. Sim, isso é muito, muito interessante, Renato. Aqui, acho que agora a gente poderia falar um pouco das plataformas. A gente tem um conjunto de comentários aqui, o Daniel, a Ana Javes, desculpa, eu não Minha grande amiga. o Lopes Emanuel.
falando da responsabilidade das plataformas. A gente sabe que, num primeiro momento, se a gente for pensar nas eleições de 2018, por exemplo, o Facebook deletou um conjunto de páginas que distribuíam fake news há uma semana da eleição, mais ou menos. O que indica que eles sabiam quais eram as páginas que distribuíam fake news e deletaram apenas uma semana antes da eleição. O WhatsApp tem limitado o encaminhamento de determinados conteúdos, e agora a gente vê algumas iniciativas de algumas plataformas de bloquear. A gente viu o Twitter não autorizando, digamos assim, deletando um tweet presidencial, e a gente tem visto algumas plataformas também criando tags para orientar os seus usuários para conteúdos que seriam confiáveis, né? O YouTube tem feito isso, orientando os vídeos para atores oficiais, e também tem lá tags que você pode entrar e acessar conteúdos que ele considera seguros sobre a Covid-19. Né? Mas a gente vê as plataformas tomando algumas iniciativas, mas também não tomando uma série de outras iniciativas que a gente sabe que seriam possíveis. Qual a sua leitura das plataformas, da responsabilidade das plataformas e das medidas que elas têm tomado? Então, outra pergunta de $1 milhão, que daria uma live sozinha, né? Só essa questão das plataformas sozinha daria uma live, acho que devia chamar o Daniel para essa live. Exatamente, é uma boa. Então, eu acho que a gente tem algumas questões aí. Eu vou começar pela que eu acho a que mais me aflige, né? O fato é que a gente tem o debate público, hoje em dia, mediado por plataformas proprietárias, né? Por empreendimentos comerciais absolutamente gigantescos, que têm um poder enorme, né, por uma série de motivos, dentre os quais esse, sobre o mundo. Né? O Facebook, Google e Facebook, sobretudo, o Twitter corre atrás, né? Eles são empresas que, na prática, gerenciam a esfera pública, o debate público, né? O debate daquilo a partir do qual é construído a democracia. E eles conseguiram, desde o começo, né, se colocar, toda a internet conseguiu, sites e plataformas de rede social, etc., conseguiram se proteger, se colocando juridicamente nos Estados Unidos e de lá, basicamente, para o mundo inteiro, uma vez, inclusive, que todos são hospedados lá, né? Se colocar como meros veículos, ou seja, eles não são legalmente responsabilizados pelo conteúdo que é postado nessas plataformas. Então, o cara pode falar tudo. Samuel come criancinhas, Renata Gomes, né, escalpela seus alunos que tiraram nota baixa, e o Twitter, o Facebook, o Google, o YouTube, para falar especificamente, vão falar: você gente boa aqui, tô vendo que não tá legal isso aí que foi dito, agora que vocês falaram, eu vou tirar. Né? Inclusive, fazem isso a partir de um sistema de trabalho extremamente precário. Né? Tem séries e séries de reportagens sobre os curadores de conteúdo do YouTube, né? E o fato é que isso é extremamente falho. Né? O Facebook tem mais de 2 bilhões de usuários ativos. Não é possível. Não existe tecnologia ou quantidade de trabalhadores no mundo que possam fazer uma curadoria desse conteúdo em tempo real. Né? Inclusive porque eles partem de regras próprias que, por vezes, no mais das vezes, não punem os caluniadores, os difamadores, os criminosos, mas conseguem punir discordâncias de conteúdo. Eu mesmo, como é amplamente sabido, tenho 3 perfis no Facebook, que quando derrubava um eu ia para outro. Agora eu não consigo mais porque derrubam os 3. Né? E certamente eu não cometi nenhum crime. Por outro lado, Bolsonaro, André Fernandes, né? Enfim, uma série de pessoas conseguem postar coisas escabrosas e absolutamente nada acontece. Então existe no mundo hoje um grande debate sobre esse pepino gigantesco, sobre essa sinuca de bico
que é como é que você preserva a liberdade de expressão, né? Essa possibilidade de você ter uma diversidade de pontos de vistas que circulam por aí, como, por exemplo, esse nosso aqui nesse momento, né? E consegue, ao mesmo tempo, impedir que eles sejam agenciados para essa produção, para essa fragilização de regimes de verdade que sejam mais diversos, né, do que os que a gente tinha, porque isso é bom, né? A gente não quer mais uma autoridade sobre a verdade, e aí tem todo um saber, né, decolonização, blá, 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 que vão desafiar isso de uma maneira potente, né? Mas a gente está numa sinuca de bico. Eu não conheço ninguém que tenha a resposta, né? Eu estou enunciando o problema de uma outra forma. As soluções, né? Tem muita gente simplesmente dizendo que tem que quebrar o Facebook. Primeiro que tem que repartir Facebook, Instagram, WhatsApp para um lado, porque obviamente que esses sistemas se retroalimentam e na medida em que todos nós geramos dados, eles possibilitam o funcionamento dessa fragmentação e do agenciamento dessa fragmentação para a criação de públicos desejados, né, de politicamente, comercialmente, né? Não é coincidência que o Facebook queira ter essas três coisas, que o Google queira ter as dele, que a Amazon tenha empresas cruzadas, né? Mas, e aí? Como é que você faz isso? Então, pelo menos, existe insipidamente ainda um debate que reconhece o problema, que a pós-verdade e a natureza dessas plataformas, a infraestrutura delas e o modelo de negócios delas está completamente entrelaçado. Mas eu queria comentar uma coisa que é importante, né? Falou-se muito, eu acho que caiu no vocabulário por conta do filme lá, Privacidade Hackeada, que tem o grande mérito de publicizar, né, essa questão da exploração dos nossos dados, da microsegmentação de público para propaganda política, né? Mas no caso do Brasil, ele se aplica muito menos, porque o nosso grande algoz é o WhatsApp, que, na verdade, produz essa microsegmentação de uma outra maneira. No filme se fala muito de posts fantasmas, né, que seriam postagens políticas que aparecem na sua timeline, mas só aparecem na minha aparece uma, na sua aparece outra, na de fulano, que é mais de direita, aparece outra, depois desaparece, você não sabe quem postou, você não sabe de onde veio, não tem accountability, né? Ninguém se responsabiliza por aquilo. O WhatsApp, as redes, né? Redes bolsonaristas de WhatsApp, elas funcionam, como se fossem a deep web dos dark posts, né? Porque não funciona de forma algorítmica, no sentido estrito do termo, mas por uma espécie de auto-organização que também tem um eixo centralizado aí nos gabinetes do ódio e afins, né? Samuel, não estou te escutando agora. Parei de te escutar. Escutando agora? Agora eu estou. Ah, perfeito. Como é que está nosso tempo, Renata? A gente precisa ficar com menos de uma hora. A gente tem que encerrar, né? A gente tem que encerrar. Que horas são agora? Rapaz, aqui pelo meu computador são 7h53, o que deve querer dizer um pouquinho, uns 5 minutos a menos. Ah, ok. Seja, a gente teve uma série de perguntas aqui, a Ana Ramos, o Daniel, o Alisson, tocando em dimensões que dizem respeito à regulação via jurídica. Você comentou sobre os termos de uso, né, que muitas vezes não respeitam leis nacionais. Permitem que os sujeitos que usam as plataformas desrespeitem leis nacionais, sem grandes complicações, e ao mesmo tempo violam direitos de cidadãos, a liberdade de expressão, entre outros. Viola tanto por omissão quanto por perseguir, atrapalhar o exercício de determinados direitos. A gente tem visto aí, na eleição de 18, o STF foi omisso, lembrou aqui a Ana, foi omisso, já se sabia que fake news era um problema político relevantíssimo, e o STF não conseguiu tomar nenhuma medida minimamente eficiente, né, para combater isso. Por outro lado, também tem aí o levantamento de um conjunto de argumentos que eu acho que não é de menor importância, que é
É preciso caracterizar muito bem o que é fake news, e aí Daniel lembrou aqui da CPMI, que está tratando do tema neste momento no Congresso, que não consegue caracterizar o que é fake news de modo a que essa caracterização jurídica não implique em prejuízo para o exercício da liberdade de expressão. Eu sei que em alguns momentos o direito da liberdade de expressão é invocado para coisas que não são necessariamente democraticamente benéficas, mas me parece que aí a gente tem sim uma questão, né, que um conceito muito amplo de fake news poderia sim trazer restrições de direitos. Você está aí controlando o tempo melhor que eu, só para a gente não deixar essa dimensão do fenômeno passar, só um comentário aí para a gente contemplar esses. E aí a gente já pode ir se despedindo também e agradecer enormemente as pessoas que estiveram aqui com a gente ao longo dessa hora e lembrar que na próxima terça nós teremos outra live aí com a professora Daniele Canedo. Então, eu acho que, especificamente falando das eleições de 2018, a gente tem duas coisas. A gente tem um limbo jurídico e a gente tem a famosa falta de vontade política. As duas Sim. coisas aconteceram. Assim, o que o STF e o STF não fizeram era, muito francamente, falta de vontade política. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? Agora, esse problema que você descreveu, ele também é um problema real, né? Que é um problema também incomensurável, porque a calúnia e a difamação, que são figuras jurídicas que já existem, elas nem sempre são facilmente resumíveis exato, né? Então, como é que você faz isso? Bom, está muito evidente, e também existem debates quanto a isso, debates que eu até gostaria de conhecer melhor, mas não deu tempo, né? Sobre o próprio conceito de liberdade de expressão, porque parece que ele vai ter que mudar, né? Sim. Ele vai ter que mudar tanto para lidar com essa questão das fake news, da desinformação, dos 1000 tons de difamação, etc., nas plataformas digitais, sobretudo, mas também para lidar com coisas que, disfarçadas de liberdade de expressão, pregam, né, ódio, né, os discursos de ódio evidentes que tem. Né? Então, existe um tensionamento realmente muito complexo de resolver com o arcabouço jurídico e teórico em geral e infraestrutural de redes que a gente tem. São realmente muitos desafios. Então, o que a gente está vendo, né, é que essa mudança, uma mudança de uma escala realmente inédita, né, desorganizou um monte de coisas, né, vem desorganizando há 20 anos, pelo menos, 30 anos talvez, né, e agora que esses problemas estão, parece que todos amontoados, parece que a gente está vivendo uma tempestade perfeita da desorganização que a internet permitiu, social, né, histórica, né? Parece que tudo chegou junto, a conta da sociedade mal elaborada, né? Da civilização isso, que deu errado, chegou em 20, né? Exato. E uma palavra que misteriosamente a gente não falou aqui, que é a relação, né, subjacente a tudo isso, ou talvez equivalente a tudo isso, ou misturado de maneira indissociável de tudo isso, tem esse capitalismo contemporâneo que move, né? É o motivo pela forma, pela internet ter a forma que ela tem, né? Essa individuação, como fala o Deleuze, essa fragmentação, essa microsegmentação são um modelo de negócios da internet que não está dissociado do capitalismo, né? Tem até o capitalismo de plataforma, né? Dentro e fora das redes sociais, vai se embolando com tudo isso e tornando todos esses debates, esses problemas que a gente está levantando aqui, muito mais difíceis de enfrentar, porque não é mudar uma lei, não é escrever, não é convencer um tribunal, não é mudar uma plataforma, né? É um troço realmente gigantesco que não está também só na internet. Não existe isso, né? Essas coisas, como nós ensinamos todo semestre, essas coisas não estão separadas, a vida online e a offline, né? Excelente, excelente. Isso pode ajudar a gente a entender também por que o Twitter, por exemplo, é tão leniente com as fake news espalhadas pelo Trump, pelo perfil oficial verificado, e o Bolsonaro, né? Eles faturam com isso, né? Eles têm presidentes de estados nacionais usando sua plataforma. Então eles faturam em visibilidade, em novos usuários, o interesse da sociedade de forma geral.
Pois é, nosso tempo realmente está esgotando. Eu lamento, eu tenho certeza que a professora Renata tem muito a dizer ainda e algumas perguntas que a gente não conseguiu dar conta. Gente, muito obrigado. Desculpa não termos atendido um número maior de perguntas. Mas, enfim, só agradecer. Obrigado, Renata. Obrigado, pessoal da Lives do Secult. Eu que agradeço a sua mediação, Samuel, agradeço aí toda a equipe, Lud, Vlad, Ellen, Laino, acho que somos nós 6, né? E também queria agradecer a presença aqui de vários amigos, vários ex-alunos e várias ex-alunas, né? Então, se teve aluno atual, eu não consegui identificar aqui, porque passa muito pequenininho e rápido esse negócio, mas é um prazer inenarrável ver se há meu ex-aluninho, meu padawan Diogo, né? Foi maravilhoso. Ana Jabes, minha grande amiga. Foi muito bom ver vocês aqui. Ó, Rejane, nossa a professora querida. Viviane está aqui também, fez vários comentários. Minha comadre Lia. Rapaz, eu tenho uns amigos massa, viu? Os cabas vêm até live. Valeu então, gente. Obrigado pelas perguntas e obrigado pela atenção de vocês. Até mais, até a próxima terça. Falou, galera. Como é que a gente sai daqui, Samuel? Acho que é só sair mesmo. Espera aí, deixa eu encerrar o vídeo aqui.